A mente cauterizada. O que significa isso? Essa expressão está na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo sobre os finais dos tempos, como seria o ser humano. E essa sim é uma das piores profecias sobre o nível que a humanidade chegaria no tempo final com a sua mente cauterizada. A cauterização, quando algo é secado, ele é morto, ele se torna improdutível. Pode ser um terreno, pode ser uma planta, um organismo, talvez até mesmo uma ferida, e aquele local, então ele seca, ele é fechado, e então não produz ali mais nada naquele local. Isso é algo muito sério, porque se a mente for cauterizada, ela não vai conseguir mais pensar. O Deus Criador, Ele nos deu criatividade porque nos criou a sua imagem e semelhança, mas o ser humano está chegando a um ponto em que a sua inteligência está sendo usada para o mal. Nesse tempo da inteligência artificial, de tanta tecnologia, de tanta modernidade, o homem está com a sua mente cauterizada pela maldade. Isso é algo muito sério. A palavra de Deus fala para nós em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Esta palavra é muito séria. Essa mentalidade, essa consciência cauterizada, fechada, que não consegue mais entender. Muitas vezes, talvez você tenta falar com alguém e você vê que a pessoa não compreende. Você acha que a pessoa não quer, mas é porque ela não consegue. Ela precisa ser despertada e essa obra só o Espírito Santo pode fazer. Houve um tempo em que a igreja pregou, entregue seu coração para Jesus, agora nós temos que falar, entregue a sua mente, os seus pensamentos para o Senhor reinar sobre a sua vida, tirando todos os conceitos e mentiras do mundo. Essa mentalidade cauterizada, ela é improdutiva. É quando a pessoa não consegue produzir. Ela não consegue perseverar, não consegue ir adiante. E então nós precisamos da renovação da nossa mente através do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A pessoa não consegue crer, porque ela já está cheia de mentiras na sua mente, filosofias, enganos, e ela não consegue entender, porque foi distorcido tudo antes na sua vida, e isso é algo muito sério, mas o texto diz, alguns, eu e você queremos crer, eu creio que você já está despertado, mas nós precisamos acordar mais pessoas através dessa obra e da palavra de Deus, que é a verdade que liberta, ela tem autoridade para fazer isso. O Espírito Santo então traz através da palavra a fé, e a fé nos faz ter uma mente produtiva, porque você vê o invisível, você crê naquilo que é impossível. Então sua mente se torna produtiva, mas a ansiedade, a depressão está fazendo com que a mente das pessoas se torne improdutiva. A sua mente é cauterizada, ela não consegue sonhar, não consegue pensar, ela não consegue crer, ela não consegue entender, porque a sua mente foi cauterizada, está improdutiva. Ela também é endurecida. O que significa isso? O texto diz que essas pessoas estão obedecendo a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. São enganos, mentiras. Você fala uma coisa, a pessoa parece que entende outra completamente diferente. Porque há um espírito mentiroso que fala nos ouvidos dela, então ela não entende o que foi dito. A sua mente precisa ser liberta e somente pelo poder de Deus isso pode acontecer. Você já viu na Bíblia várias vezes tem a expressão dura cerviz. O que é dura cerviz? É da cervical. É como se fosse a nuca. O pescoço estivesse duro. A pessoa não consegue olhar para cima, não consegue olhar para os lados e ver as pessoas, não consegue se render, porque está endurecida. A sua cerviz, ela não aceita. A sua mente foi cheia. O que está acontecendo com o mundo? As pessoas estão lotadas, a sua mente cansada, cheia de tanto conteúdo, é o dia inteiro assistindo alguma coisa, vendo uma coisa após a outra. Isso vai acelerando a mente das pessoas, está gerando aí tantos transtornos, doenças, porque a pessoa está ali com o seu pensamento acelerado, cheio, poluído de tantas coisas. A sua mente precisa ser limpa, mas ela está endurecida. O conteúdo, o excesso de informação está enchendo a mente das pessoas e muitas delas são mentirosas. O inimigo está fazendo com que as pessoas tenham uma memória muito curta e a dificuldade de compreensão.
Talvez você vai entender o que eu estou falando. Mas essa mentalidade, pior do que ser uma mentalidade improdutiva e endurecida, porque a pessoa não consegue mudar e não consegue produzir, ela apenas recebe, ela não cria, porque nós somos criados para formar, para gerar, para sermos criativos e não apenas para ficar passivos. E a pessoa então fica ali paralisada, como zumbis, apenas assistindo. Essa mentalidade também é pecaminosa. A sensualidade, a pornografia, tantas coisas do mundo, a violência, as cenas malignas estão treinando pessoas a assistirem e acostumarem com a morte, com o mal, com o pecado. Pessoas muito jovens já viram coisas que muitas pessoas de outra geração viveram a vida inteira e nunca assistiram. Porque o mundo está enchendo a mente das pessoas com isso. E aqui o texto termina dizendo, no versículo 2, 2 Timóteo 4, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. A hipocrisia, a falsidade, as cenas bonitas da internet, da mídia, da TV, do cinema e a própria vida nas redes sociais, que a pessoa mostra coisa que é hipocrisia, que talvez não é verdade, mas a malícia e a sensualidade estão destruindo o cérebro das pessoas. E a primeira obra do Espírito Santo é o arrependimento, é a mudança. E a pessoa que não aceita ou não consegue aceitar porque ela está enganada, ela está cheia, ela está fechada, ela está endurecida, ela está improdutiva, ela não consegue entender, ela não consegue se arrepender, mas o Espírito Santo tem poder de fazer isso, através da oração, através do Evangelho, que é a boa notícia que transforma. Nós precisamos levar essa mensagem para a libertação. E se você sente que a sua vida está assim, seus pensamentos estão muito cheios, as suas preocupações, ansiedades, está sentindo-se improdutivo, não consegue pensar, não consegue criar, sua mente está fechada, você não consegue entender, vem uma ignorância, impulsos que você mesmo não controla, se você tem pecados, vícios, os jogos digitais estão viciando pessoas, elas estão descontroladas. Quantas coisas. Peça ao Espírito Santo que entre na sua vida e limpe a sua mente e mude os seus hábitos. Coloque o capacete da salvação, que a palavra de Deus diz, que vai transformar a sua vida. Entregue os seus pensamentos, a sua mente, ao domínio de Jesus. E Ele vai te dar uma mente produtiva, uma mente livre e também uma mente santa na presença do Senhor para pensar aquilo que Deus quer falar com você, coisas lindas para sempre. Que Deus nos abençoe.